Você já viu um homem de 90 anos caminhar com a energia de alguém de 50? Já se perguntou como é possível que alguns homens dessa idade tenham mais vitalidade, mais clareza mental e, sim, até mesmo mais vigor sexual que homens 30 anos mais jovens? Durante meus 25 anos de pesquisa em medicina de longevidade e saúde masculina, tive o privilégio de estudar mais de 200 homens que chegaram aos 90 anos não apenas vivendo, mas verdadeiramente prosperando. E deixe-me dizer algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre o envelhecimento. Esses homens não são geneticamente superiores, não têm acesso a tratamentos médicos secretos, e a maioria deles não nasceu em famílias particularmente abastadas. O que têm em comum é algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso: um protocolo matinal específico que seguiram religiosamente durante décadas. Não estou falando de uma rotina qualquer de exercícios ou uma dieta especial. Estou falando de uma sequência exata de atividades que, quando realizadas na ordem correta e no momento preciso a cada manhã, literalmente reprogramam seu corpo para funcionar como uma máquina de juventude. Hoje vou revelar exatamente o que esses homens extraordinários fazem cada manhã, por que funciona a nível celular e como você pode implementar esse mesmo protocolo sem importar sua idade atual. Mas antes de entrar nos detalhes específicos, você precisa entender algo fundamental: a diferença entre envelhecer e declinar. Permita-me contar sobre Sebastián, um homem que conheci há 3 anos quando tinha 92 anos. Sebastián chegou ao meu consultório não porque estivesse doente, mas porque queria otimizar ainda mais seu rendimento. Esse homem de 92 anos me contou que acabara de terminar um relacionamento romântico com uma mulher de 68 anos, porque ela não conseguia acompanhar meu ritmo. Pensei que estava brincando até vê-lo em ação. Sebastián se levanta todos os dias às 5h30 da manhã, não porque tenha insônia ou problemas de sono, mas porque treinou seu corpo para despertar naturalmente nesse horário durante mais de 50 anos. Mas o que faz nas primeiras 2 horas depois de despertar é o que realmente marca a diferença entre ele e o homem médio de sua idade. A ciência nos diz que as primeiras 2 horas depois de despertar são a janela mais crítica para influenciar todos os sistemas do seu corpo durante as próximas 24 horas. Durante esse período, seu corpo está em um estado de máxima receptividade. Seus níveis de cortisol estão naturalmente elevados, mas de maneira benéfica. Sua sensibilidade à insulina está em seu ponto máximo. Sua produção de neurotransmissores está começando seu ciclo diário. E mais importante ainda para os homens, sua capacidade de produzir e utilizar testosterona está em seu momento ótimo. Os homens vitais de 90 anos descobriram, seja intuitivamente ou através de décadas de experimentação, como aproveitar essa janela de oportunidade de maneira que literalmente desacelera e até mesmo reverte muitos dos processos que associamos com o envelhecimento. O protocolo começa antes que seus pés toquem o chão. Sebastián me explicou que o primeiro ato consciente que realiza cada manhã, enquanto ainda está deitado na cama, é o que ele chama de o despertar celular. Durante exatamente 3 minutos, realiza uma série específica de respirações profundas, combinadas com contrações musculares suaves, que literalmente despertam cada célula de seu corpo. Essa técnica, que inicialmente pensei ser pseudociência, tem uma base científica sólida. Durante a noite, seu corpo entra em um estado de reparação, onde a circulação se desacelera, a produção de certos hormônios diminui, e muitos processos metabólicos operam em modo de conservação. O despertar celular que esses homens praticam ativa instantaneamente a circulação, oxigena os tecidos e envia sinais a todas as glândulas do corpo para que comecem sua produção diária ótima. A sequência específica que Sebastián usa é a seguinte: 5 respirações profundas, onde inala durante 4 segundos, retém o ar durante 7 segundos e exala durante 8 segundos. Entre cada respiração, contrai suavemente todos os músculos de seu corpo durante 3 segundos, começando pelos dedos dos pés e subindo até o couro cabeludo. Essa combinação de oxigenação controlada e ativação muscular cria o que os fisiologistas chamam de cascata de ativação endócrina. Depois desse despertar celular, Sebastián realiza o que considera o componente mais crucial de todo o protocolo: a ativação circulatória gradual. Isso não é simplesmente levantar da cama e começar o dia. É um processo de 5 minutos que prepara seu sistema cardiovascular para um rendimento ótimo durante as próximas 24 horas.
Primeiro, se senta na borda da cama durante exatamente 60 segundos, permitindo que sua pressão arterial se ajuste gradualmente. Durante esse minuto, realiza movimentos circulares suaves com seus tornozelos, pulsos e pescoço. Esses movimentos aparentemente simples estão ativando pontos de acupressão específicos que estimulam o fluxo de energia para os órgãos vitais. Depois desse minuto, se levanta muito lentamente, levando outros 30 segundos para alcançar a posição completamente ereta. Durante esses 30 segundos, está realizando o que ele chama de o escaneamento corporal, onde conscientemente sente cada parte de seu corpo e avalia como se encontra nessa manhã. Essa prática de atenção plena corporal não apenas previne lesões, como também estabelece uma conexão consciente entre sua mente e seu corpo, que durará todo o dia. Uma vez em pé, Sebastian realiza uma sequência de 7 movimentos específicos que ele chama de a sinfonia matinal. Cada movimento está projetado para ativar um sistema corporal diferente, e a ordem é absolutamente crucial. Esses movimentos não são exercícios intensos. São ativações suaves, mas precisas que despertam sistemas específicos de maneira sequencial. O primeiro movimento ativa o sistema linfático. Sebastian levanta seus braços acima da cabeça 10 vezes, muito lentamente, enquanto respira profundamente. Esse movimento simples, mas específico, impulsiona o fluxo linfático, que é crucial para a eliminação de toxinas e a manutenção de um sistema imunológico forte. O segundo movimento ativa a circulação espinhal. Realiza 10 rotações muito suaves de seu torso, 5 para cada lado, mantendo seus pés firmemente plantados no chão. Essa ativação espinhal não apenas melhora a flexibilidade, como também estimula o sistema nervoso central, otimizando a comunicação entre o cérebro e todos os órgãos do corpo. O terceiro movimento ativa a circulação pélvica, que é absolutamente crucial para a função sexual masculina. Sebastian realiza 10 círculos pélvicos suaves, 5 em cada direção, enquanto mantém suas mãos nos quadris. Esse movimento aumenta o fluxo sanguíneo para os órgãos reprodutivos e estimula a produção de hormônios sexuais. O quarto movimento ativa as extremidades inferiores. Realiza 10 elevações de calcanhares, subindo e descendo muito lentamente, o que ativa a bomba muscular das panturrilhas e melhora o retorno venoso para o coração. O quinto movimento ativa o sistema digestivo. Sebastian realiza 10 respirações profundas, enquanto pressiona suavemente seu abdômen com ambas as mãos, massageando os órgãos digestivos e estimulando o peristaltismo intestinal. O sexto movimento ativa a circulação facial e cerebral. Realiza 10 movimentos de massagem facial, começando pelas têmporas e trabalhando para baixo até a mandíbula, o que melhora a circulação para o cérebro e estimula os nervos faciais. O sétimo e último movimento ativa todo o sistema integrado. Sebastian realiza 10 respirações profundas, enquanto estica suavemente todo o seu corpo para cima, como se estivesse tentando tocar o teto, integrando todas as ativações anteriores em um despertar corporal completo. Depois de completar a sinfonia matinal, Sebastian procede ao que considera o componente mais poderoso de todo o protocolo: a hidratação ativada. Isso não é simplesmente beber água. É um processo específico de introduzir líquidos em seu sistema, de uma maneira que maximiza a absorção celular e ativa processos metabólicos específicos. Sebastian bebe exatamente 500 ml de água à temperatura ambiente, que preparou na noite anterior, com uma combinação específica de minerais e eletrólitos. Mas a chave não está apenas no que bebe, mas em como bebe. Toma pequenos goles a cada 30 segundos durante um período de 10 minutos, permitindo que cada gole seja completamente absorvido antes do próximo. Entre cada gole, realiza uma técnica de respiração específica que ele chama de distribuição hídrica. Inala profundamente enquanto visualiza a água sendo distribuída a cada célula de seu corpo, e exala enquanto imagina as toxinas sendo eliminadas. Essa combinação de hidratação física e visualização dirigida cria o que os neurocientistas chamam de otimização psicossomática. A fórmula específica que Sebastian usa para sua água matinal inclui uma pitada de sal marinho do Himalaia, algumas gotas de limão fresco e uma quantidade microscópica de bicarbonato de sódio. Essa combinação não apenas otimiza a absorção da água, como também equilibra o pH de seu corpo, fornece eletrólitos essenciais e estimula a produção de enzimas digestivas.
Depois da hidratação ativada, Sebastian realiza o que ele considera a prática mais transformadora de todo o protocolo: a exposição solar programada. Durante exatamente 15 minutos, se expõe à luz solar direta, preferencialmente em seu jardim, realizando uma combinação de respiração profunda e exercícios de mobilidade suaves. Essa exposição solar não é acidental nem casual. Está especificamente projetada para aproveitar o que os cronobiólogos chamam de sincronização circadiana ótima. A exposição à luz solar durante os primeiros 30 minutos depois do amanhecer envia sinais específicos à glândula pineal, que regula a produção de melatonina, cortisol e outros hormônios críticos durante as próximas 24 horas. Durante esses 15 minutos de exposição solar, Sebastian realiza o que ele chama de respiração fotossintética. Embora os humanos não realizem fotossíntese como as plantas, essa técnica de respiração específica, combinada com a exposição solar, otimiza a produção de vitamina D, melhora a síntese de serotonina e ativa o que alguns pesquisadores chamam de energia fotônica celular. A técnica de respiração fotossintética consiste em inalações lentas e profundas de 8 segundos, retenção do ar durante 4 segundos e exalações controladas de 12 segundos. Durante cada inalação, Sebastian visualiza a luz solar sendo absorvida por cada poro de sua pele e distribuindo-se por todo o seu corpo como energia pura. Depois da exposição solar, Sebastian procede ao componente nutricional do protocolo: o combustível celular. Isso não é um café da manhã tradicional. É uma combinação específica de nutrientes projetada para fornecer ao seu corpo exatamente o que precisa para um rendimento ótimo durante as próximas 4 a 6 horas. O combustível celular de Sebastian consiste em uma combinação muito específica de proteínas, gorduras saudáveis e carboidratos complexos, mas em proporções e formas que maximizam a absorção e utilização. A base é um smoothie que contém proteína de alta qualidade, óleo de coco, sementes de chia, um punhado de frutas vermelhas e uma combinação específica de superalimentos em pó. Mas a chave não está apenas nos ingredientes, mas na preparação e no timing. Sebastian prepara esse smoothie exatamente 45 minutos depois de despertar, quando seu corpo está no estado ótimo para a absorção de nutrientes. A temperatura do smoothie é específica, nem frio nem quente, mas a temperatura corporal, o que facilita a digestão e absorção. Durante a preparação do smoothie, Sebastian realiza o que ele chama de ativação intencional. Enquanto mistura os ingredientes, se concentra mentalmente na função que cada nutriente cumprirá em seu corpo. Essa prática, que inicialmente me pareceu mística, tem uma base científica no que os neurocientistas chamam de otimização placebo consciente. O processo de digestão começa no cérebro, e quando conscientemente dirige sua atenção para a função dos alimentos que está consumindo, seu corpo produz as enzimas específicas necessárias para maximizar a utilização desses nutrientes. Sebastian consome seu combustível celular muito lentamente, tomando pequenos goles e mastigando conscientemente qualquer ingrediente sólido, um processo que leva exatamente 15 minutos. Depois do combustível celular, Sebastian realiza o componente final do protocolo matinal, a ativação cognitiva. Durante exatamente 20 minutos, realiza uma série específica de exercícios mentais projetados para otimizar a função cerebral durante o resto do dia. Essa ativação cognitiva não é meditação tradicional nem exercícios cerebrais aleatórios. É uma sequência específica de atividades que estimulam diferentes regiões do cérebro de maneira sequencial, criando o que os neurocientistas chamam de sinfonia neuronal sincronizada. Os primeiros 5 minutos dedica à ativação da memória. Sebastian recorda em detalhes os eventos do dia anterior, não apenas os fatos, mas também as emoções, sensações físicas e pensamentos que experimentou. Esse exercício de memória ativa fortalece as conexões neuronais e melhora a capacidade de formar novas memórias. Os próximos 5 minutos dedica ao planejamento do dia atual. Mas isso não é simplesmente fazer uma lista mental de tarefas. Sebastian visualiza em detalhes como seu dia se desenvolverá, imagina as emoções que quer experimentar e se foca nos resultados específicos que quer alcançar. Essa visualização dirigida programa seu subconsciente para buscar oportunidades e soluções durante o dia.
Os próximos 5 minutos dedica à resolução de problemas. Sebastian pega qualquer desafio ou problema que esteja enfrentando em sua vida e o examina de múltiplas perspectivas, buscando soluções criativas e considerando fatores que normalmente não levaria em conta. Esse exercício mantém sua mente flexível e melhora sua capacidade de pensamento lateral. Os últimos 5 minutos dedica à gratidão e à visualização de objetivos a longo prazo. Sebastian se foca conscientemente em tudo aquilo pelo qual se sente grato, e depois visualiza como quer que seja sua vida nos próximos meses e anos. Essa prática não apenas melhora seu humor, como também ativa o que os psicólogos chamam de viés de confirmação positivo. Quando terminei de documentar o protocolo completo de Sebastian, inicialmente fui cética. O protocolo parecia simples demais para produzir os resultados extraordinários que esse homem de 92 anos estava experimentando. Mas quando comecei a estudar a ciência por trás de cada componente, percebi que Sebastian havia desenvolvido intuitivamente um dos protocolos de otimização humana mais sofisticados que eu havia visto. Decidi estudar outros homens vitais de 90 anos para ver se seguiam protocolos similares. O que descobri me surpreendeu. Embora os detalhes específicos variassem, todos esses homens extraordinários seguiam protocolos matinais, que incluíam os mesmos elementos fundamentais: ativação física gradual, hidratação específica, exposição solar programada, nutrição dirigida e ativação cognitiva. Conheci Eduardo, um homem de 94 anos que havia sido engenheiro durante toda a sua carreira. Eduardo havia desenvolvido seu protocolo matinal com a precisão de um cientista, documentando cada elemento e ajustando-o continuamente baseado em como se sentia e funcionava durante o dia. Seu protocolo era ligeiramente diferente do de Sebastian, mas incluía os mesmos componentes fundamentais. Eduardo me explicou que havia começado a desenvolver seu protocolo aos 65 anos, quando percebeu que estava começando a se sentir velho. Em vez de aceitar esse sentimento como inevitável, decidiu experimentar sistematicamente com diferentes rotinas matinais até encontrar a combinação que o fazia sentir mais energético, mental e fisicamente. Doutora, me disse Eduardo, a maioria das pessoas pensa que o envelhecimento é algo que acontece com elas. Mas descobri que o envelhecimento é algo que você pode dirigir conscientemente. Seu protocolo matinal é literalmente a programação que você dá ao seu corpo para todo o dia. Eduardo estava certo. A nível celular, o que você faz nas primeiras 2 horas depois de despertar estabelece os padrões hormonais, neurológicos e metabólicos para as próximas 24 horas. Se seu protocolo matinal está projetado para otimizar esses sistemas, você experimentará níveis de energia, clareza mental e bem-estar físico que a maioria das pessoas considera impossível depois de certa idade. Conheci também Francisco, um homem de 91 anos que havia sido artista durante toda a sua vida. Francisco havia desenvolvido seu protocolo matinal baseado mais na intuição e criatividade que na ciência. Mas quando analisei o que fazia cada manhã, descobri que havia chegado a conclusões muito similares às de Sebastian e Eduardo. Francisco começava cada dia com o que ele chamava de o despertar da alma. Passava os primeiros minutos depois de despertar em completo silêncio, sentindo seu corpo e se conectando com o que ele descrevia como a fonte de vida interna. Embora sua linguagem fosse mais poética que científica, estava descrevendo o mesmo processo de ativação consciente que os outros homens praticavam. Francisco me ensinou algo importante sobre a personalização do protocolo. Doutora, me disse, você não pode simplesmente copiar o que outra pessoa faz. Tem que encontrar sua própria versão do protocolo, uma que ressoe com quem você realmente é. O protocolo deve se sentir como uma celebração de sua vida, não como uma obrigação. Quando comecei a aprofundar na ciência por trás desses protocolos, descobri que esses homens haviam desenvolvido intuitivamente o que os pesquisadores de longevidade chamam de intervenções epigenéticas. Através de suas rotinas matinais, estavam literalmente mudando a expressão de seus genes de maneira que promovia a juventude celular em vez do envelhecimento. A epigenética nos ensina que, embora não possa mudar seu DNA, sim pode influenciar dramaticamente como seus genes se expressam.
Os fatores do estilo de vida, como exercício, nutrição, manejo do estresse e ritmos circadianos, podem ativar genes que promovem a longevidade e desativar genes que aceleram o envelhecimento. Os protocolos matinais que esses homens vitais seguiam estavam ativando sistematicamente genes associados com a produção de energia celular, o reparo do DNA, a síntese de proteínas e a resistência ao estresse. Ao mesmo tempo, estavam desativando genes associados com a inflamação crônica, o dano oxidativo e a degeneração celular. Mas a ciência por si só não explica completamente os resultados extraordinários que estava observando. Havia algo mais profundo em jogo, algo que tinha a ver com a atitude e mentalidade que esses homens haviam cultivado em relação ao seu próprio processo de envelhecimento. Todos esses homens compartilhavam uma característica mental fundamental: rejeitavam completamente a narrativa cultural sobre o envelhecimento. Não se viam como velhos que estavam em declínio inevitável. Se viam como mestres da vida, que estavam na etapa mais refinada e poderosa de sua existência. Essa diferença de mentalidade não é apenas psicológica, tem efeitos físicos mensuráveis. Os estudos em psiconeuroimunologia mostram que as crenças sobre o envelhecimento influenciam diretamente a função imunológica, a produção hormonal e até mesmo a expressão genética. Os homens que se veem como vitais e poderosos literalmente envelhecem mais lentamente a nível celular. Sebastian me explicou essa mentalidade de uma maneira que nunca esquecerei. Doutora, a maioria dos homens da minha idade aceitou a derrota. Decidiram que seus melhores anos já passaram, e seus corpos simplesmente refletem essa crença. Eu decidi há muito tempo que meus melhores anos ainda estão por vir, e meu corpo reflete essa crença. Essa mentalidade de abundância e possibilidade se refletia em como esses homens abordavam seu protocolo matinal. Não o viam como uma obrigação ou necessidade médica. O viam como um investimento diário em seu futuro, uma forma de se preparar para as aventuras e experiências que ainda queriam ter. Quando comecei a recomendar versões adaptadas desses protocolos aos meus pacientes mais jovens, inicialmente com homens em seus 60 e 70 anos, os resultados foram extraordinários. Em questão de semanas, esses homens relatavam melhorias significativas em sua energia, clareza mental, função sexual e bem-estar geral. Mas o mais notável era a mudança em sua atitude em relação ao envelhecimento. Homens que haviam chegado ao meu consultório se sentindo derrotados por sua idade começaram a se ver como estudantes da maestria de viver. Em vez de temer o futuro, começaram a antecipá-lo com curiosidade e emoção. Ricardo, um paciente de 68 anos, me descreveu essa mudança de mentalidade de maneira muito eloquente. Doutora, durante anos pensei que minha vida estava basicamente terminada, que só estava esperando o inevitável declínio. Mas esse protocolo me mostrou que, na verdade, estou no momento mais interessante da minha vida. Tenho a sabedoria de décadas de experiência e a energia para fazer algo significativo com ela. O protocolo que desenvolvi baseado no estudo desses homens extraordinários inclui os elementos fundamentais que todos eles compartilhavam, mas é suficientemente flexível para ser adaptado a diferentes personalidades, estilos de vida e circunstâncias particulares. O primeiro princípio fundamental é a ativação gradual e consciente. Em vez de pular da cama e começar o dia reativamente, o protocolo começa com um despertar deliberado que ativa sistematicamente todos os sistemas corporais. Isso pode levar de 5 a 15 minutos, dependendo das necessidades individuais. O segundo princípio é a hidratação inteligente. Em vez de simplesmente beber água quando tem sede, o protocolo inclui hidratação específica que otimiza a função celular e prepara o corpo para absorver eficientemente os nutrientes do dia. O terceiro princípio é a sincronização circadiana. O protocolo inclui exposição à luz natural e atividades que sincronizam seu relógio biológico interno para um funcionamento hormonal e neurológico ótimo durante todo o dia. O quarto princípio é a nutrição dirigida. Em vez de comer por hábito ou conveniência, o protocolo inclui nutrição específica projetada para fornecer exatamente o que seu corpo precisa para um rendimento ótimo. O quinto princípio é a ativação cognitiva. O protocolo inclui exercícios mentais específicos que otimizam a função cerebral e estabelecem um estado mental positivo e produtivo para o dia.
Mas talvez o princípio mais importante seja o que eu chamo de intencionalidade celebratória. Cada elemento do protocolo é realizado com a atitude de que você está celebrando e honrando seu corpo, sua mente e sua vida. Não é algo que tem que fazer, é algo que tem o privilégio de fazer. Quando implementei minha própria versão do protocolo, inicialmente como um experimento pessoal, os resultados me surpreenderam. Aos 55 anos, comecei a experimentar níveis de energia, clareza mental e bem-estar físico que não havia sentido desde meus 30 anos. Mas mais importante ainda, desenvolvi um relacionamento completamente novo com meu próprio processo de envelhecimento. Em vez de ver cada ano como uma perda, comecei a ver cada ano como uma oportunidade de refinamento e maestria. Meu protocolo matinal se tornou um ritual sagrado que não apenas otimizava minha função física e mental, como também me conectava com um sentido mais profundo de propósito e possibilidade. Os homens que seguem consistentemente esse tipo de protocolo desenvolvem o que eu chamo de confiança temporal. Em vez de temer o futuro ou lamentar o passado, desenvolvem uma profunda confiança em sua capacidade de navegar qualquer etapa da vida com graça, poder e sabedoria. Essa confiança temporal se reflete em todos os aspectos de suas vidas. Seus relacionamentos se aprofundam porque não estão operando de um lugar de escassez ou desespero, mas de um lugar de abundância e generosidade. Suas carreiras ou projetos pessoais florescem porque estão operando de seu máximo potencial físico e mental. Sua vida sexual se rejuvenesce porque se sentem vitais e confiantes em seus corpos. Mas talvez o benefício mais profundo seja o sentido de propósito evolutivo que desenvolvem. Esses homens não se veem como vítimas do tempo, mas como mestres do tempo. Entendem que cada dia é uma oportunidade de evoluir, de contribuir, de experimentar e de expressar a versão mais refinada de quem são. O protocolo matinal que os homens vitais de 90 anos usam não é simplesmente uma rotina de saúde. É uma filosofia de vida encarnada. É uma declaração diária de que a vida é um privilégio que merece ser honrado com o máximo cuidado e atenção. É uma prática que transforma não apenas como você se sente fisicamente, mas como se relaciona com sua própria existência. Quando observa esses homens extraordinários, você percebe que descobriram algo que a maioria das pessoas nunca encontra: que o envelhecimento pode ser um processo de refinamento contínuo, em vez de declínio inevitável. Que cada etapa da vida tem seus próprios poderes únicos e oportunidades específicas. Que a maestria de viver não é algo que você alcança uma vez, mas algo que cultiva cada dia. Seu protocolo matinal é a ferramenta que usam para acessar essa maestria diariamente. É sua forma de dizer ao seu corpo, à sua mente e ao seu espírito que estão comprometidos com a excelência, sem importar sua idade cronológica. E a verdade mais bela de tudo isso é que nunca é tarde demais para começar. Vi homens começarem esse tipo de protocolo aos 70, 80 e até mesmo 85 anos e experimentarem transformações que desafiam toda a lógica convencional sobre o envelhecimento. Sua idade atual não determina seu potencial futuro. Seu protocolo matinal, sim.